começando aqui esse vídeo para falar justamente sobre a perda do Brasil nessa Copa do Mundo, né? E usando esse microfone de mesa que ele capta melhor o áudio. Bem, vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de citar alguns vlogueiros aqui que eu sigo. Então, um desses vlogueiros é o Pirula, né? Que é um biólogo. Tá aqui o canal dele. O outro é o Daniel Fraga, né? Que é um jornalista também que rebate muita hipocrisia. Márcio Américo é humorista também que rebate a hipocrisia religiosa. E Yuri Greco, né? Ele mudou o nome do canal por Montreal. Acho que ele mora lá agora no Canadá, mas o canal antigo dele se chamava Yuri Greco. É muito bom também. Esse é um dos vlogueiros que me inspira. O ciclista sem Deus que eu havia falado, esse aqui é o que rebate muita hipocrisia religiosa e utiliza um fundo musical também muito bom em seus vídeos. E o outro que eu falei é esse aqui, ó, é o João Revolta, que eu considero o melhor de todos, que virou também a TV Revolta. É um cara mesmo que rebate a hipocrisia sem pena mesmo. É o famoso falar rasgado. Esse aqui, João Revolta fala rasgado, é um dos que me inspira também. Bem, agora vamos partir pro assunto real do vídeo, que é sobre a Copa do Mundo, né? Que o Brasil perdeu. Bom, o Brasil começou a Copa, né? E na abertura da Copa teve aquele lance lá do cientista brasileiro Miguel Nicoleles, né? Ele não teve a atenção devida, né? A mídia não deu nem assunto, não quis olhar. O brasileiro também não ligou. O que o brasileiro preferiu? O brasileiro tocou esse, né? Quer dizer, a educação, a ciência, por este aqui, ó, pelo futebol. E aí, só que o que aconteceu? Quando chegou na semifinal, o Brasil perdeu para a Alemanha, né? Só que tem uma coisa incrível que você não sabia, que eu vou te mostrar agora, né? O Brasil, ele trocou a Copa da Educação, né? Ou seja, ele trocou essa aqui, ó, a da ciência, por essa aqui, ó, a do futebol. Só que o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aconteceu essa tragédia aqui de 7-1 da Alemanha em cima do Brasil na semifinal. Só que o mais incrível é que o brasileiro não deu ouvido para esse aqui, ó, para a ciência, né? Ele não deu ouvido para a ciência, só que esse aqui é educação. E a educação leva a esse aqui, ó. Sabe que imagem é essa? Aqui é a imagem do cientista recebendo o prêmio Nobel, né? E o brasileiro ignorou isso. Mas vai mais além. No dia que o Brasil perdeu a Copa, né? Ele foi eliminado da Alemanha, só vai disputar o terceiro final. Ele perdeu no dia 8 de julho, que oficialmente é o Dia Nacional da Ciência, né? Tá aqui, ó. É instituído pela Presidência da República. 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência, né? Pra você ver a hipocrisia do brasileiro, né? Ele fez vista grossa para esse, né? Experimento de Nicoleles. O Brasil perdeu no dia 8, justo no Dia Nacional da Ciência, que era isso aqui é um trabalho que leva esse aqui, né? Ao Prêmio Nobel da Educação. Mas
O brasileiro prefere pão e circo, né? Então vamos lá. Mas a burrice do brasileiro ainda não para por aqui. Tem mais ainda, né? Eu vou te mostrar aqui, ó, o ranking da FIFA. A Espanha, ela já foi embora, mas em casa ela ainda está na frente do Brasil. Esse ranking aqui não é o ranking da Copa 2014, é o ranking geral da FIFA de todos os tempos, né? Que conta a Copa, os Mundialitos, a zona no caso de Copa América, e os campeonatos nacionais. Então a Espanha, mesmo em casa, ela ainda lidera o ranking de futebol, né, na frente do Brasil. E justamente a Alemanha, que o Brasil levou pauta aqui em segundo lugar. Provavelmente a Alemanha vai subir para primeiro, né? Tem uma diferença aqui de 185 pontos. O Brasil vai cair mais ainda. A Argentina vai subir, né? E aí segue. Aqui eu vou fazer uma simulação de como vai ficar o ranking mais ou menos pro Brasil, né? Vou colocar aqui o quanto que o Brasil, escolher aqui a seleção, Brasil, ver, aqui Brasil. Agora já está aqui tudo preenchido, já está memorizado já. Eu acho que é o outro time que vai, é o próximo time que o Brasil vai pegar na terceira colocação, né? Argentina ou Holanda. Então aqui vamos calcular se o Brasil ganhar o terceiro lugar, né, contra outro time. Vamos ver aqui a posição. O Brasil vai ficar no ranking da FIFA. Cadê? Pontuação atual 1242. Pontuação do novo ranking 1257. Vai aumentar 42, 8 e 7, 15 pontos. Ou seja, ele vai continuar no mesmo local, não vai ultrapassar a Alemanha e nem chegar na Espanha. Isso se ele ganhar o terceiro lugar, né? Agora vamos ver se o Brasil perder. Vamos supor que se ele perder, aí conta um ponto do outro adversário. Agora vamos calcular aqui. De 1242 ele cai para 1220. Ele cai 22 pontos. Tá vendo? Ele cai no 22, ele vem para 1220. Só que as outras seleções falta contabilizar, né? Falta a Argentina, por exemplo, falta contabilizar o dela. Então provavelmente o Brasil vai cair. Não vai ficar na terceira posição, né? Mas a hipocrisia do brasileiro ainda não para por aí, né? O Brasil começou essa Copa, teve um investimento, né, de 40 bilhões entre gastos diretos ou indiretos, para um evento que vai durar só um mês, né? E o brasileiro gritando, não, pão e circo, né? O brasileiro só achando que vai sediar uma Copa e que vai ser tudo bem. Mas tem outra coisa que você não sabe, é que durante essa Copa foi criado uns decretos de ditatorial, né? Em que posto de saúde ele era proibido, né? Os hospitais de abrir no dia do jogo do Brasil. Só ia abrir mesmo aqueles postos lá de plantão de emergência, né? Isso aqui eu não estou inventando, né? Isso aqui eu fui pessoalmente num posto de saúde da Zona Sul, remarcar um exame. Esse exame aqui, ó. Vou mostrar aqui próximo da câmera para você ver, tá vendo? Aqui, ó. Dia 23 de 6 de 2014, 9 horas. E tá? Por que ele tá em branco?
Porque quando eu cheguei lá, tinha um decreto fechado, meu posto estava fechado, tinha um decreto que o governo criou, né, no caso o governo municipal, e aquele dia o posto não ia abrir justamente por causa do jogo do Brasil. Agora eu pergunto a você, você acha que o prefeito vai preso por causa disso? Aqui no Brasil não, né? Se fosse lá nos Estados Unidos ele ia. Lá, se tivesse acontecendo lá a corrupção que está acontecendo aqui no futebol em plena Copa do Mundo, né, em que um chefão da FIFA foi preso, se fosse lá nos Estados Unidos, nego, velho, o FBI, o governo americano, parava essa Copa na hora. Não tinha essa conversinha de puta, dizer, o governo assinou o contrato com a FIFA, se quebrar o contrato tem que pagar. Não tem nada. Lá, chefão da CIA, presidente Bill Clinton, lá foi caçado. Lá não tem conversa de puta. Lá errou, vai preso, a competição seria parada no mínimo, no máximo nas oitavas. Ela seria cancelada, né? Mas aqui, já sabe, é país de puta e cafetão, pão e circo. Então, segue no que segue, né? O brasileiro, ele é uma das nações mais burras do mundo, né? Que além de do Brasil perder essa Copa, o que acontece? Eles querem jogar a culpa agora no Felipão, né? O Felipão é o culpado. Ele agora leva a culpa, né? Mas se você voltar aí atrás, aqui, deixa eu te mostrar. Você está vendo aqui, países que já ganharam Copas do Mundo. Esse aqui é um blog que chama Dadômetro. Ele tem dados e estatística, né? Inclusive estatística do futebol. Então aqui você vê que o Brasil, né? Ele tem 5 títulos e a Itália 4, né? Mas veja aqui, ó. O Brasil completou 5 títulos em 2002, que foi justamente na Copa de Filipão, né? Foi o Filipão que colocou uma Copa a mais para o Brasil, que completou 5, e por causa disso, hoje ele não está em empate com a Itália. Se o Filipão não tivesse ganho a Copa de 2002, a Itália estaria em empate com o Brasil em Copas do Mundo, né? Desde 2006. E nessa Copa ela poderia ter a chance de ter ultrapassado, né? Para você ver a burrice do brasileiro aonde chega. Na Copa passada, né? Que os outros perderam lá, Dunga foi o burro, né? Então a CBF ouviu os jornalistas, né? Os comentaristas brasileiros. E aí contratou o Mano Menezes. E fala, não, o Mano é o burro. Tira Mano e põe Filipão. Atendeu. Aí os comentaristas, né? Tirou o Mano e colocou o Filipão. E agora os mesmos comentaristas burro e os mesmos torcedores brasileiros burro que criticaram o Mano e Dunga estão condenando o técnico que colocou o país aqui, né, com 5 seleções de Copa do Mundo. E por causa dele hoje o Brasil não está em empate com a Itália, né? Você vê o quanto o brasileiro é burro, que ele não sabe analisar nem mesmo os dados, a estatística do futebol, né? Ele só analisa aquela burrice da festa, né? Da emoção do momento. Na verdade, o brasileiro, metade dele não entende nada de futebol. O brasileiro, ele padece muito. Ele entende muito de regra de jogo de futebol. A saber o que é gol, escanteio, impedimento, isso aí o brasileiro sabe dormindo. Agora, entender de futebol em si, da história, a filosofia, os dados, o mercado financeiro do futebol, isso aí o brasileiro é burro. Ele não entende, metade do brasileiro talvez entenda, né? Mas o brasileiro ele é muito burro, principalmente no que diz respeito, né? Conhecer o futebol de uma forma geral. Mas a burrice não para por aí. Tem outra burrice ainda. Os torcedores, né, criticando os jogadores porque perdeu a Copa, mas os jogadores, o Filipão, ele não vai perder nada. O Filipão, ele já ganhou os milhões dele no comercial que ele fez, né? Então ele não vai perder nada. Os jogadores também, acabou a Copa, eles vão voltar para a Europa e vão ganhar os seus milhões. Agora já os marmiteiros que ficou aqui no Brasil, aí esse sim, esse vai ter que trabalhar drobado para pagar a TV
de 5 mil reais digital que ele comprou para assistir o final do Brasil e levou pau, aí ele vai ter que trabalhar 24 horas pra fazer hora extra. Esse vai sim, com a marmitazinha requentada lá no metrô e no ônibus apertado, trabalhar dobrado para pagar a TV de 5 mil que ele comprou e o ingresso de R$ 1.000 e para pagar o aluguelzinho dele que tá atrasado. Esse sim tá lascado. O Filipão é um jogador, não tá lascado de nada. Eles ainda vão ganhar uma cotazinha do prêmio da FIFA, que é de terceiro lugar se ganhar, né? Vão embolsar aí mais uns milhões. E eles não vai perder nada. Agora o torcedor muquirana, esse sim vai perder, né? E mais, o torcedor que ontem ele não foi ao trabalho, ele faltou, e hoje ele pode ser demitido legalmente pela lei por justa causa, né? Esse torcedor que faltou, não foi ao trabalho ontem para assistir o jogo do Brasil, o patrão pode mandar ele embora legalmente por justa causa. E se ele for mandado embora, ele toma no cu também, porque ele vai perder o FGTS, não pode dar entrada no seguro e ainda vai ter que pagar multa de 40%. Ou seja, quem vai estar levando é ele, é o torcedor, não é a seleção brasileira. A seleção brasileira não está perdendo nada, ele está cumprindo ali o trabalho deles. Se deu, deu, se não deu, não deu. Então, você vê a burrice do brasileiro na onde vai, né? Ela é tão infinita, né? Mas isso aí já era de se esperar, né? Não é muito de se enganar, isso já era de se esperar. Porque o Brasil, ele não investe em esporte, ele só quer investir em lucro, né? Enquanto a Alemanha, ela mantém seus atletas durante 4 anos no seu país, o Brasil é o contrário, né? Ele manda seus jogadores lá para fora, exporta. Quando vai começar a Copa do Mundo, faltando 3 meses, ele monta um time europeu e fala que é a seleção brasileira. Como que é a seleção brasileira? Se todos os jogadores jogam na Europa. Então, ele só vai patinar, né, velho? Só vai dar bom dia a cavalo mesmo, dar murro e ponta de faca. E mais, depois dessa tragédia agora que o Brasil levou, o brasileiro ele tem 2 escolhas. E uma dessas escolhas tende a seguir aquela profecia de Nelson Rodrigues, né? Que aquela derrota no Maracanã foi a maior tragédia do Brasil. E se o Brasil não fazer gols em outro campo, em outros campos que eu falo, no campo da ciência, da arte, né, da cultura, de próprios outros esportes como o vôlei, né, o ciclismo, as artes marciais. Se o Brasil não, na educação, na saúde, se o Brasil não fizer gol nessas áreas, você pode ter certeza que esse país vai continuar na burrice pelos próximos 200 anos. Você pode ter certeza que essa profecia minha também vai acertar, que nem a de Nelson Rodrigues, né? E essa vai ser a maior tragédia do Brasil, né? Foi mais do que uma guerra, né? Se você perguntar para o brasileiro qual foi a maior tragédia na história da humanidade, se perguntar para ele foi a Primeira Guerra, ele vai dizer não. A Segunda não. O nazismo não. O Império Romano não. Ele vai dizer que foi essa do 7-1. Então, ou o brasileiro deixa de ser burro, cavalo e jegue, e passa a fazer gols em outros segmentos, ou ele vai continuar burro, um país atrasado, miserável, corrupto pelos próximos 200 anos, né? Isso aqui que eu tô falando não é pra CBF, nem pro jogador, nem pra Felipão, né? Que o Felipão já tem a vida dele feita. Isso aqui eu tô falando é pros retardados mesmo, é pros outros 200 milhões, né? Que tem que levantar a cabeça e deixar essa babaquice desse patriotismo, que não é patriotismo, é uma burrice. Patriotismo deveria ser agora incentivar a seleção, né, no terceiro colocado. Então não está incentivando, não é patriotismo, é burrice. E o Brasil também ele já perde outra Copa. Essas outras 31 seleções, que 30 vão embora e somente 2 chegarão à final. Se você for pegar o ranking delas de IDH, Prêmio Nobel, o próprio consciente do QI, de desenvolvimento, ranking de confiança econômica, o Brasil sai perdendo de 500-0. Então o brasileiro tem que deixar essa burrice.
E do futebol de lado, se ele quiser seguir em frente. Agora, se ele quiser seguir para os próximos 200 anos burro, tudo bem, continue, né? Porque nas outras áreas, se o Brasil não fizer gol, já está perdendo de 500-0. Mas a burrice do brasileiro era infinita, né? O Einstein disse que duas coisas eram infinitas no mundo, que era o universo e a estupidez humana. Mas eu digo que a do brasileiro também é infinita. A terceira constante cosmológica seria a do brasileiro, né? Porque aqueles, os operários que morreram aqui na Arena São Paulo, ninguém ficaram com pena, né? O viaduto que desabou em BH por causa de corrupção de político vagabundo e de construtora vagabunda e por causa de engenheiro vagabundo que diz que estuda em universidade, mas o nível de conhecimento científico dele está abaixo de um servente de pedreiro. Isso aí ninguém chorou, né? Agora ninguém chorou porque o Neymar não foi para a final, que o Brasil perdeu. Aí ninguém chorou, né? Então eu posso te chamar de burro sim e provar que você é burro. E não me venha com conversinha de puta em querer processar, não sei o que. Você vai querer fazer ameaça. Que aqui não é puta que tá falando, não. Aqui é uma vítima da Copa que foi ser atendido no posto de saúde e não foi atendido porque para ser atendido dependia do resultado do jogo do Brasil. E por azar do próprio Brasil, o Brasil levou pau, tomou no buraco do cu mesmo. Então, não venha com conversinha de puta pra cima de mim que não cola não. Outro detalhe, o Brasil também não perdeu sua Copa de Futebol, né? Ele não só levou show também da Alemanha no futebol, mas as seleções do mundo deu show também de educação. Você lembra que na Copa das Confederações o brasileiro agiu que nem cavalo, falando mal da Espanha, né? Mas mal sabe que na Espanha tem muitos brasileiros e o nível de educação deles, por exemplo, na saúde, eles dão no brasileiro de 10-0. Então o brasileiro ele é aquele burro que ele não sabe perder. As outras nações quando perdem, eles simpatizam com os perdedores, né? Eles não criticam, não humilham. Já o brasileiro ele é burro. Ele quer ganhar e quando ele perde ele continua burro. Ele não sabe perder. Então eles humilharam os espanhóis, né? Mas levou o pau da Alemanha que não está na Copa. E dos japoneses também o Brasil levou uma surra. O japonês deu uma surra no Brasil, nos estados, né? Limpando os estádios, mostrando para o brasileiro que é educação, né? Que educação não é só futebol, pão e circo. Os japoneses também deram uma surra no Brasil. E a terceira surra também, e quarta, dos alemães. Que eles deu uma surra no futebol, dá uma surra no número de prêmios Nobel, mais de 100, o Brasil 0. Dá uma surra na indústria bélica, dá uma surra na indústria automobilística, né, que metade das indústrias automobilísticas no Brasil são alemãs e o Brasil não tem nenhuma nacional. Essa conversinha de puta de dizer indústria nacional é conversa de puta. Não existe indústria automobilística brasileira, são todas estrangeiras e metade dessas, né, são europeias, da qual então incluída a alemã e a Volkswagen, que é uma das paixões brasileiras, que é alemã. Então a Alemanha ela deu várias surras no Brasil e a última depois do 7-1 é a surra da educação, né? A forma que os alemães estão tratando os brasileiros. Eles deveriam estar humilhando, criticando, falando mal, mas não tá. Eles estão tratando os brasileiros super bem. Aqui tem uma matéria, por exemplo, do UOL, onde jogadores alemães ele mandam mensagem de consolo, né, para o Brasil. Aqui o Lucas Podolski e o Ozil, eles mandam mensagem de consolação, mandando o Brasil levantar a cabeça, né, que é o país de 5 Copas do Mundo, o país do futebol. Ou seja, eles poderiam aqui estar chamando o brasileiro de burro, atrasado, país idiota, e nem por isso eles estavam. Porque o nível de educação deles
eles dão de 100-0 no Brasil, né? Então, o recado que eu tenho para dizer é esse aqui: o Brasil, daqui para frente, ou ele marca gol em outros segmentos, ou ele vai continuar 200 anos na miséria. E o Brasil tende a cair em desgraça no futebol, porque os empresários daqui, os clubes, só pensam em lucrar, não querem desenvolver o futebol. A Alemanha tem 3 Copas do Mundo. Se ganhar domingo, vai para 4, empata com a Itália. E na Rússia pode ser que o Brasil vá à falência, né? Que se outra seleção ganhar, a Itália ou a Alemanha ganhar 5 Copas, empata com o Brasil. E aí o Brasil toma no cu de uma vez por todas. Então o recado tá dado, né? Ou faz gol em outros segmentos, ou vai passar os próximos 200 anos na burrice mesmo. E eu vou fazer aqui outras montagens, comparações, para eu pôr no final do vídeo. E os links também dos canais que eu falei vai ficar abaixo na descrição do vídeo para vocês verem. E outra coisa também que eu vou deixar para vocês verem são os dados de outros segmentos das 32 seleções que estavam disputando essa Copa do Mundo com o Brasil. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês verem, para depois não dizer que eu tô com conversinha de puta, né? Agora eu vou continuar falando daqui do Brasil. Eu falei do Brasil com relação às outras seleções do mundo. Agora eu vou falar somente da babaquice e exclusivamente do brasileiro, né? Vou mostrar aqui o que ele reclama e o que ele deveria reclamar e que não reclama. Então, vamos lá, entrar aqui no próximo navegador para mostrar para você. Aqui eu vou fazer outras comparações somente no Brasil. Com relação à Copa, em pleno Mundial, um dos chefões da FIFA foi preso por corrupção e menos de 24 horas depois o cara já estava solto. Ou seja, ali provavelmente foi a ordem de algum agente grande, né? Chefe de Estado, presidente de república, ex-presidente, senador da república, ou deputado, ou diretor do alto escalão da Polícia Federal, né? Alguém deu a ordem, né? Pra soltar ele, porque se ali acontece em um país que é nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra, nego, velho, aquele cara não ia ser solto em poucos dias. Então ali a Polícia Federal soltou ele porque ali tinha cabeça de gente grande, renomada no Brasil, né? E como tem cabeça de gente grande, ou tira da cadeia ou o rosto de muita gente do alto escalão vai aparecer, né? Não tem outra conversa mole de puta dizer, o cara tem direito a isso. Mentira, porque primeiro o cara não mora no Brasil, não tem essa conversa de puta de residência fixa. E o cara cometeu um crime grande, né? Que é a compra de ingressos da FIFA para depois revender por valor superfaturado, né? E então, em plena Copa do Mundo aqui, o Brasil tá levando no cu de todo lado. Perdeu a Copa. Aqui, esse cara aqui é o que foi preso, né? E 24 horas depois ele foi solto. Ele é um dos chefões da FIFA. Mas o brasileiro ele não tá nem aí, né? É pão de circo. Esse aqui é o outro também que tá preso. Mas esse parece que ficou alguns dias preso, que é negro, né? Talvez é mais pobre do que esse aqui, o chefão da FIFA. Então esse ficou uns dias preso. Mas ele também vai sair logo logo, porque ele conhece a cabeça de muita gente grande. Então ou ele sai, ou ele coloca a cabeça de muito brasileiro aí famoso na forca, né? Então provavelmente vai soltar logo ele também.
Atualizando aqui uns dados que o brasileiro idiota não sabe. Nessa Copa foi gasto entre gastos indiretos ou diretos 40 bilhões. A FIFA vai lucrar em média 10 bilhões, né? 5 bilhões são só de licenciamento de televisão, né? Que a FIFA licencia para a TV transmitir. Então, só da televisão de todo mundo ela vai tirar 5 bilhões. E mais os outros 5 bilhões que vem de mais de 900 produtos licenciados, né? Ou seja, a FIFA ela tem mais de 900 produtos licenciados, né? Os produtos licenciados é aquele que só pode ser usado nos estádios com autorização dela. Ela tem 900 produtos licenciados e ainda tem os grandes patrocinadores, né? Então, ela vai lucrar em média 10 bilhões. Provavelmente não vai pagar imposto, porque o impostozinho que ela paga vai ser algum impostozinho besta só para tapear e dizer que pagou, mas na verdade no geral não vai pagar. Ela pode doar aí algum 100 mil continhos de réis para ajudar alguma instituiçãozinha pobre, dizer que fez alguma coisa pelo Brasil. Mas aqui ela não vai deixar nada. Ela vai deixar só mesmo a bagaceira pro brasileiro trabalhar drobado e pagar, né? Porque os estádios tá feito. Mas todos eles foi financiado, né? Não foi feito à vista. Então vai sair do couro do brasileiro mesmo. Vai trabalhar drobado. Em 2015 a cerveja que era R$5 hoje, em 2015 ele vai pagar 10, 15, justamente para o governo cobrir esses gastos, né? E quem vai levar mesmo no cu é o brasileiro. A FIFA não vai levar nada, o governo não vai levar, porque o governo ele não trabalha para pagar, ele apenas administra dinheiro. E o brasileiro mesmo, o fanático do pão e circo, o marmiteiro que leva comida requentada, né? E vai ter que trabalhar, fazer hora extra para pagar a sua prestação de sua TVzinha de 5 mil, né? E do seu ingresso de R$1.000 e do aluguel que tá atrasado. Então, esse eu tava gritando pão e circo e gol, esse é o que vai se lascar mesmo. A FIFA não vai. A CBF não vai porque ela é milionária. Pelo contrário, né? A FIFA e a CBF estão recebendo patrocínio da Caixa, né? A Caixa é ela que detém os seus valores, né? Os valores trabalhistas. Ou seja, se tu for mandado embora por justa causa porque tu assistiu o jogo do Brasil e não foi trabalhar, tu vai pagar a multa de 40%. O teu FGTS vai ficar retido na Caixa. O governo ele libera o valor, mas o dinheiro em espécie ele fica na Caixa. O governo não tem cofre de dinheiro, ele trabalha só com a parte jurídica, né, administrativa. O dinheiro em espécie ele fica sob o comando da Caixa. O governo autoriza e a Caixa libera. E esses bilhões acumulados na Caixa, né, aí serve para ela patrocinar a CBF, a Seleção Brasileira, e o trabalhador brasileiro toma no cu mesmo. Vai no posto de saúde e chega lá, vai ouvir do funcionário de que o posto não vai ser aberto naquele dia porque é jogo do Brasil. E para ser aberto naquela outra data da outra semana, vai depender do desempenho do Brasil dentro de campo, ou seja, de ganhar. Então, se é pão e circo, né? Vamos que vamos. Aqui eu abri esse blog aqui, que é para eu fazer algumas comparações do brasileiro burro, né? Que ele gosta muito de criticar quando perde. Só que o que ele realmente deveria criticar, ele não critica, né? Então, aqui eu vou abrir aqui uns contadores, né? Pra você ver. E ver que o brasileiro ele não tá nem aí pro país, ele só quer mesmo pão e circo. Deixa eu caçar aqui o site do impostômetro
para eu fazer umas comparações, né? Porque aqui comigo eu demonstro dados, eu não faço aquelas coisas que nem uns faz, uns memes, montagem, crítica, mas às vezes não é fundamentada, né? O cara não tem lá a fonte para mostrar. Então aqui eu vou mostrar, como eu já mostrei as outras sites, né, as outras informações, e aqui eu vou mostrar, né? Esse link aqui, ó, que o brasileiro gosta de pagar pau para coisas estrangeiras, né? Deixa aqui, tá carregando. Esse aqui é o do impostômetro, né? Então aqui vai aparecer. Espera aí que ele tá carregando. Aqui, carregou, né? O Brasil, de 1º de janeiro até hoje, dia 9 de julho, quarta-feira, já pagou 847 bilhões. Já está chegando na casa de 1 trilhão, né? Desses 847, a FIFA vai levar 10, aí fica 837. Desses aqui, a FIFA vai levar 10. De todos esses aqui, o brasileiro trabalha 5 meses por ano somente para pagar. E mais, 40% desse imposto aqui, desse 800 bilhões que ele vai chegar a 1 trilhão, 40% ele vem proveniente da fonte trabalhista, né? Ou seja, porque além do trabalhador pagar o tributo, né, que vem descontado do salário dele, ele paga também indiretamente através dos produtos que ele compra, né? Você vai no supermercado, o pai de família, ele faz sua compra e ali tem o imposto embutido. Então ele junta o imposto dali, junta os dois serviços, né, da água e luz, e junta o próprio imposto trabalhista, FGTS e INSS. Isso soma 40% do montante bancado somente pelo trabalhador. Aí os outros 60% fica dividido entre as empresas, né? Entre algumas multinacionais, mas porque o mais pobre ele paga mais. Por quê? Porque ele contribui e ainda compra o produto também que é tributado. E a empresa não, a empresa ela só paga o imposto da empresa. O empresário grande, ele recebe incentivo fiscal, ou seja, ele recebe desconto justamente só porque ele ser um empresário grande ou por sua empresa ser grande, né? E aquela hipocrisia de não, ele está gerando emprego, aí ele recebe incentivo de milhares e até de milhões. Então o rico mesmo paga menos e o pobre paga mais. Mas não para por aí, deixa eu comparar aqui com outro que chama o sonegômetro. O sonegômetro é o inverso do impostômetro, né? O impostômetro é o que o brasileiro paga e fica latino, né? E é caro demais, mas porque o brasileiro ele não reclama, ele não critica, né? Ele late, né? Reclamar na prática é uma coisa e latir é outra. Então o brasileiro ele não reclama, ele só late. Se você for perguntar para todos os brasileiros, boa parte deles não vai saber que existe impostômetro. Quem sabe conhece isso geralmente só quem mora em metrópole, quem anda antenado, mas boa parte do brasileiro não vai saber. Então aqui eu vou mostrar o lado da moeda do corrupto e do corruptor, que é mais vagabundo do que o corrupto. Porque para mim o corrupto ele tem 10% de culpa e o corruptor ele tem 90% de culpa. Porque o corrupto ele vai te comprar e o corruptor se vende. Então o corruptor ele é mais vagabundo do que o corrupto. É mais ou menos como o Noia fala mal do traficante, né? Ele próprio está financiando o traficante.
Então aqui, para você ver, comparando aqui com o impostômetro, aqui ó, deixa eu ver aqui se o vídeo tá captando. Ah tá, eu vou voltar lá, aqui ó, sonegômetro. O brasileiro, ele já sonegou de 1º de janeiro até agora 261 bilhões. E o cálculo estima que eles sonegam uma média de meio bilhão por ano. Se todo esse imposto aqui sonegado, esse é o cálculo das próprias secretarias das associações de receita, né? Institutos de pesquisa tributária que calcula, não é eu. Se todo esse imposto aqui sonegado fosse pago, dava para reduzir o imposto em 30%. Ou seja, se você pagasse R$10 de imposto, você voltaria a pagar 7 de um produto, porque reduziria, né? Só que esse sonegômetro aqui, quem sonega não é o pobre, o favelado, o periférico, né? O marreteiro, não é ele que sonega. Ele sonega, mas é um pouquinho. Quem sonega isso aqui são as grandes empresas, né? Grandes corporações. É elas que sonegam, porque o brasileiro ele paga o imposto na fonte. O que é na fonte? Você vai comprar 1 quilo de açúcar no supermercado, você está pagando imposto ali na fonte, embutido. Ou seja, você não está pagando o açúcar e depois vai voltar lá no mercado, no escritório do dono, para pagar o imposto. Não. Você já paga ele ali na fonte, já embutido no produto. Então, você não tem como sonegar o pobre, porque o dono do mercado ele não vai te vender o açúcar por R$1 e depois falar que não, depois tu volta e paga 50 centavos de imposto. Não, você já paga embutido. Então, o que sonega é o rico. E o pobre trouxa que não se interessa, ele que banca, que acaba acontecendo esse montante aqui, ó. Chega a 1 trilhão de imposto. Mas esse site aqui o brasileiro conhece pouco. Agora, você procura aí essa estatística que você vai ver o site da FIFA, né? O quanto que ela foi acessada, né? Pelos brasileiros. Que o brasileiro ele prefere o pão em circo mesmo. Ele não tá nem aí pro país dele. Então, essa aqui é uma das partes que eu queria mostrar, né? Aqui o corrupto e o corruptor. Esse aqui o brasileiro paga por causa desse, porque o rico sonegou, mas o pobre paga o de cá. Só que o que paga o imposto ele não tá nem aí, né? Então, é pão em circo mesmo. Agora aqui eu vou te mostrar outra estatística, né? Tá vendo esse outro computador aqui chamado Jurômetro, que ele é produzido pela Fiesp. A Fiesp ela é a organização mais rica do Brasil. Ela não é uma empresa que nem a Petrobras, ela é uma fundação, né? Ela é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, abaixo das empresas, né, das megacorporações, a Fiesp ela é a organização mais rica. Porque ela é a Federação de São Paulo e ela está no estado de São Paulo, né? E ela não é uma empresa, ela é uma federação. Então, quando se fala de organizações, a Fiesp ela seria o que é para a indústria, que é a FIFA para o futebol, né? Ela é a organização mais rica. Então, esse contador aqui, quem faz é a Fiesp, né? Porque a Fiesp faz? Porque o governo ele retém uma boa parte do que deveria ser investido para pagar juros da dívida nacional. O que é a dívida nacional? A dívida nacional é a dívida interna que o governo brasileiro deve para o seu próprio povo. Isso se chama dívida nacional. E essa dívida nacional do governo brasileiro ela está chegando na casa de 2 trilhões. Ela está por volta de 1,4 trilhão. Eu vou mostrar aqui já já. Então o governo, o que acontece? Ele aumenta o juro. Quando ele aumenta o juro, ele vai retribuir mais imposto.
E aí os empresários ficam fugidos, né? Porque o pobre besta, ele paga o imposto sem reclamar. Mas o empresário não. O empresário ele tem assessoria, ele tem contabilidade. Então ele corre atrás mesmo e ganha. O presidente dessa federação aqui, Paulo Scaff, ele foi lá no STF, na Suprema Corte Brasileira, cancelar um decreto lá, uma lei municipal do governo Haddad, que ia colocar o IPTU de São Paulo em 85%, o aumento, né? Ia ser de 85%. E ele foi lá e ele derrubou mesmo o decreto de Haddad. Agora ele derrubou porque ele é o presidente da federação mais rica do Brasil. Então os empresários que pagam o salário dele cobra dele cada minuto dentro da empresa, né? Ele não foi lá porque ele era um cidadão brasileiro que estava no Brasil. Ele foi porque ele é um funcionário das indústrias. E os caras que pagam o salário dele pagam bem e cobram bem também. Então ele foi lá e a Suprema Corte cancelou o abuso de IPTU. Só que o brasileiro do pão e circo, o pobre, ele fala, o Fiesp acertou, ganhou uma causa. Só que a Fiesp, ela é rica. Ela é a federação dos ricos. Ela não é a federação dos pobres. Entendeu? Então é isso que o brasileirinho burro tem que entender. Ela é a federação dos ricos, não é a federação dos proletariados. Agora eu pergunto a você, a Fiesp, ela alegou, e as outras organizações, de que o aumento do IPTU iria aumentar e que o inquilino ia pagar o pato, que o aluguel ia aumentar. Agora eu te pergunto, o decreto foi derrubado, o teu aluguel diminuiu aqui em São Paulo? Tu pagava 500 conto na favela, caiu pra 100? Caiu? Responde aí, babacão. Pois é, não caiu, né? Então segue no pão e circo. Não caiu, né? Tu continua pagando 700 conto de aluguel na periferia. Eu, por exemplo, o aluguel que eu pago aqui na periferia de São Paulo é mais caro do que o meu irmão paga em Santa Colônia de Grauenete, lá na Espanha, né? Quer dizer, lá o salário mínimo lá é de 3 mil. A qualidade de vida é outra, país de primeiro mundo. Lá ele paga o aluguel de apartamento. Aqui eu só consigo pagar de um cômodo porque o aluguel aqui na periferia é mais caro do que na Europa. Então segue naquela mesma história lá do pão e circo, né? O brasileiro ele late, mas ele não reclama e ele nem conhece os dados. Então a Fiesp ganhou, só que o aluguel continuou caro e crescendo e não vai diminuir. E o marmiteiro do pão e circo continua gritando gol. Agora aqui vamos para mais um dado, né? Que continua nesse mesmo assunto aqui. Eu vou lhe mostrar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ir aqui no imposto. Tem outro aqui da corrupção que eu vou mostrar. Então, antes de sair aqui, esse aqui, o jurômetro, é o que o governo ele recebeu dos juros, né? E esses 130 bilhões, eles são somente para pagar juros da dívida. E calcula-se os próprios dados da Receita de que só em dívida de precatório, que é aquele processo que o cidadão ganhou contra o Estado, o governo deve 100 bilhões aproximadamente. Então esses 130 bilhões aqui seria só para pagar os cidadãos indenizados, né? E tem cidadão aí que tem o que, 10, 15 anos que ganhou a ação e o governo federal ainda não pagou, né? Agora vai o brasileiro pau no cu comprar 100 conto na Casa Bahia e ele não paga dentro de 3 meses para ver se o nome dele não vai pro SPC. Aí ele não pode abrir conta em banco.
não vai poder arrumar emprego porque a empresa vai pedir uma conta bancária, ele não tem. A empresa não vai pagar salário clandestino para ele por fora, porque ela não vai querer ter problema com o Ministério do Trabalho. E ele vai tomar no cu, porque o nome dele foi para o SPC, só que o nome do presidente do nosso país não vai para o SPC, só vai nome de pobre. Nome de empresário e de chefe de estado não vai para o SPC, o que deveria, né? Deveria ir um SPC internacional. Para quando o chefe de estado fosse tomar dinheiro, falar não pode porque no registro conta que você deve 100 bilhões de precatório. Então você é velhaco, você não vai arrumar dinheiro emprestado. Mas não existe, né? Quem tem mais poder corre atrás. E quem é abestado, que não tiririca fica comendo pão e no circo, né? Deixa eu caçar aqui o outro contador que é do corruptômetro, que o brasileiro também não conhece. Aqui, procurar aqui pelas tags, ver carbonômetro, letra O, contômetros, corrupteca, aqui, corruptômetro. Vou mostrar aqui que o brasileiro é burro. Então antes de neguinho vir me criticar ou me rebater, eu já vou matar a cobra e mostrar o pau logo aqui. Deixa eu carregar aqui, internet ao vivo, que é a mesma telefônica, e que ela herda, né? Só que ela tem milhões para patrocinar a FIFA e a CBF, mas a internet do cidadão é essa aqui, ó. A caganeira em pleno século XXI é uma tartaruga. Esse aqui é o desiômetro, que é outro também. O desiômetro é aquele que é desviado ou que iria para uma obra ou investimento, né? Então, esse aqui também o brasileiro não conhece. Então eu vou refrescar a cabeça dele, né? Se chama o corruptômetro, né? Que 99% do brasileiro não conhece. É o termômetro da corrupção. Aqui ele já conta desde 1º de janeiro de 2012, quando começou a ser contabilizado nesse site, valor estimado da corrupção pública e privada. A pessoa pensa que só existe corrupção pública, mas a privada ela é superior à pública. Não vá se achando de que a maior corrupção é pública, não. Quando um político leva 2 milhões em corrupção, o empresário levou 10, porque a empresa dele está lucrando para ele pagar aqueles 2 milhões político. Então, quando um empresário paga 2 milhões para um político, a empresa dele tem que ter no mínimo 10 milhões de lucro. Empresário faz conta, ele não paga 2 para receber 1, ele paga 2 para receber 10. Então, não vá com essa babaquice achando que só existe corrupção pública, não, que você é um desinformado. Então aqui o cálculo estipula que isso aqui são dados oficiais, tá? Não é estimativa. E são dados confirmados por investigação, pela justiça, por institutos de pesquisa, então fundamentados. Desde 1º de 2012, ou seja, 2 anos e pouco, o Brasil desviou, né? Ou seja, a corrupção levou 537 bilhões. Dividido em 2 anos dá uma média de 2 anos e 6 meses, vai dar uma média aí de 200 bilhões por ano, né? Que o brasileiro ele não sabe disso, não se interessa, e o dele é só a bola e vamos que vamos, né? Então depois eu vou comparar todos esses estados aqui com o que o Brasil poderia
fazer, né? E o brasileiro não tá nem aí. Então, aqui é o tanto de coisa que poderia ser feita, ó. Posto de polícia, casa popular, aposentadoria, quilômetro de rodovia, UPA, escola pública e tudo. Mas o brasileiro prefere pão e circo. Este aqui é outro contador também do que acontece no nosso país, né? Esse aqui tem um valor abaixo, né, de 42 bilhões, mas não se engane, que esse aqui é o que é desviado, né? Ou seja, de cada 10 milhões investidos, se foi desviado 1 milhão ou 1 bilhão, ele vem para aqui. Então esse aqui é o que é desviado, né? E às vezes muita verba que é desviada, ela acaba não sendo contabilizada porque não teve uma investigação oficial, alguém abafou. Então, por isso que ele está somente nesses 42 bilhões, né? Mas isso aqui é de 1º de janeiro até hoje, né? Então, não é pouca coisa não. 42 bilhões é muita coisa, e depois eu vou comparar com outros dados de outros países com esses bilhões, o que dava para ser feito, né? Aqui o dos juros e o do impostômetro. Pois bem, aquele acelerador de partícula, né? O LHC. Primeiro eu vou falar de quanto dava para investir esses bilhões do Brasil. O Brasil, com 50 e poucos bilhões, ele conseguia construir em cada estado brasileiro mais uma USP. Ou seja, nós teríamos 27 USPs no estado brasileiro. A produção do conhecimento, né, o ranking da produção do conhecimento, o Brasil está em 14º lugar. Ele estava em 13º, né, mas como aqui sempre não dá muito valor à ciência, caiu alguma coisa aí a produção e investimento, aí o Brasil pulou do 13º para o 14º, né. Os Estados Unidos continuam na liderança, a China vem aí na rabeira, né? E nós é o 13º, né? Agora você imagine se a gente só tem uma universidade que representa o Brasil em nível internacional, que é a USP. Imagine se você tivesse 27 USP, né? Você estaria aí disputando o topo do ranking com os Estados Unidos e a China. Mas aqui ciência não vale, né? O que vale é futebol, pão e circo, a mulher com a bunda de fora, e vamos pro funk bancadão, e vamos que vamos. Porque se engravidar, tem um Bolsa Família para criar o molequinho que nasceu, né? Então, vamos que vamos, e é pão e circo. Continuando aqui no valor que é desviado e falando de ciência, né? Aquele acelerador de partícula, né? O LHC. Para quem não conhece, acelerador de partícula, ela é uma máquina criada, né, para investigar o nada. Ou seja, você não enxerga aquelas partículas, ela é somente detectada por detectores de partícula ultrassensíveis, né? Você não consegue enxergar o olho nu. Então essas máquinas, elas são criadas para estudar o nada. Ela apenas detecta a presença da carga, da massa dessas partículas, né? Essa máquina, né? Esse acelerador de partícula, ele é o maior do mundo, né? Construído, e atualmente ainda lidera o ranking. Tinha outro que seria maior, né? Que seria construído nos Estados Unidos, mas ele não decolou. E aí o LHC decolou, então o LHC hoje ele lidera o ranking de é o maior acelerador de partícula do mundo. Ele tem 27 km de circunferência, né? Então é um monstro. E para eu fazer uma comparação da ciência com o futebol, né?
Aqui eu não tô criticando o esporte em si, mas sim a burrice e a alienação do brasileiro pelo futebol, né? Rega lá, eu vou falando aqui. Essa máquina, né, o LHC, que é a parte interna dele, custou 10 milhões, levou 14 anos para ser construído, né, a 100 metros abaixo do solo, na fronteira da Suíça com a França, né, financiado por vários países, principalmente países europeus. Em 2008 ele foi inaugurado e 2 anos depois de inaugurado, ele comprovou a sua maior descoberta, né, que foi o bóson de Higgs. Ou seja, com 14 anos, esse projeto decolou, entrou em prática, foi inaugurado, comprovou uma partícula, né, que foi o bóson de Higgs, e essa partícula deu o prêmio Nobel para o físico Peter Higgs em 2013, né. Então aqui você vê o que é investimento e retorno e educação, né? Porque aqui a ciência, ela vem da educação, né? As pessoas estudam, viram cientistas, fazem pesquisas e ganham o prêmio Nobel. Então foi o investimento na educação que chegou a esse resultado. Esse trabalho aí de 16 anos construiu a máquina, inaugurou e em 2 conseguiu o seu maior objetivo, que foi detectar a partícula, né? Agora comparando com o futebol, né? A última Copa do Brasil foi em 2002, que o Filipão ganhou lá no passado e que hoje está sendo mais fuzilado do que um traficante no Brasil, né? Essa é a verdade. Aqui uma das imagens da LHC. Esse túnel aqui debaixo da terra, lá na França, entre a França e a Suíça, né, a 100 metros abaixo do solo, justamente para ter uma segurança, né, para evitar que a radiação poderia escapar e ficar na atmosfera ou ter algum problema. Então ele já foi feito em um local seguro, né, e se algum tempo ele for desmontado também, não vai causar nenhum mal, porque ele já está ali sepultado, né. Aqui é uma ilustração, né, de onde ele passa. Aqui na fronteira da Suíça com a França, né. Esses aqui, CMS, ALICE, ATRAS e o LHCb são 4 grandes detectores, né. Esse aqui é o caminho de onde passa o feixe de partícula. Aqui é um pequeno anel onde ele dispara inicialmente, né, as partículas, né, que eles disparam um feixe de prótons pesado, né, e ele dá uma circulada aqui para ganhar massa e depois ele solta e acelera. Aí ele dá o giro de 27 km, só que aqui circulam 2 anéis, né, ou seja, um está indo e o outro está vindo no sentido contrário. E chega um momento, né, que essas partículas elas são postas para ser confrontadas de frente. A energia, né, equivalente ao choque dessas partículas equivale ao impacto de um trem de ferro a uma velocidade de 150 km por hora, né, para você ter a ideia da energia aí, né. E foi esse trabalho que deu o prêmio Nobel a teoria de Peter Higgs, né, que ele que demonstrou, né, matematicamente a possibilidade de existir o campo de Higgs, né, e essa partícula que daria massa às outras partículas, né. E você vê o que é o investimento em educação, né. Já aqui, aí você fala que os 42 bilhões é pouquinho, né? Tá vendo? O país onde as pessoas não são alienadas, com apenas 10 bilhões, eles conseguiram esse feito, né? Agora vai lá no site do Prêmio Nobel e vê se o Brasil tá lá, né? Então você fala
42 bilhões é pouquinho, né? Você não liga. Agora você imagina que com 537 bilhões, quantas USP e quantos LHC o Brasil daria para construir, né? Deixa eu calcular aqui, só uma continha rápida para você ver. Calculando aqui que com 50 bilhões você construiria mais uma USP em cada unidade, em cada estado brasileiro. Então você põe aqui, deixa eu pegar aqui o 537, né? 537 dividido por 50, né? Daria para você construir, dava para construir 10 universidades do padrão da USP em cada estado, né? Então, pra você ver aí o montante que é desviado e o brasileiro não tá nem aí, né? Só faz latir, mas reclamar que é bom mesmo não faz nada. E abrir o Wikipedia aqui. Deixa eu ver se tem em português. E não, vai em inglês aí. Aqui Peter Higgs foi o que ganhou o prêmio Nobel desse acelerador de partícula, né? O LHC. Peraí, 2,7 10 bilhões, dá uma média de 27 bilhões, a média de 27 bilhões, né? Então aqui 537 dividido por 27. O Brasil daria para construir, né, que uma média de 20 aceleradores de partícula com esse dinheiro desviado pela corrupção, né? E isso aqui é com valores equacionados, né? Não tem desculpa para você dizer, o dólar vale mais, já vale. Não, aqui eu peguei a cotação do dólar e coloquei em real. Então, se eles gastou 10 bilhões de dólares, daria uma média de 27 bilhões de reais. Então, você dizia o da corrupção pelos 27 bilhões do custo de construir um LHC, e o resultado é esse aqui, 19,8. Você construiria 20 aceleradores de partícula somente com esse valor desviado no Brasil em apenas 2 anos e meio, né? E lá na Europa, né, Estados Unidos, país desenvolvido, as pessoas, né, estão buscando mais financiamento, tanto público como privado, para construir outro acelerador de partícula maior do que o LHC, que já é considerado o maior. Ele é considerado oficialmente o maior acelerador de partícula do mundo e também o maior experimento científico já feito pelo homem, né? Que o choque da partícula que é gerada lá é considerado que ele recria mini Big Bangs em seu interior, né? Só que essas grandes quantidades de energia ela dura infinitesimalmente frações de segundos, né? Então é muito curto o tempo, mas são equivalentes a criar minis Big Bangs. Então ele é considerado pela comunidade científica como o maior experimento já feito pelo homem, né? O Brasil dava para construir 20 desse com o meio trilhão desviado, né? Então isso aqui é mais uma prova de que o brasileiro não se preocupa muito com a ciência, né? O negócio é o futebol e pão e circo e vamos que vamos, né? Esse aqui é o site do Prêmio Nobel, né? Eu já falei. Cadê o outro aqui? Esse aqui é o do Wikipedia, né?
Aqui tem a história falando do Nobel também. E aqui, se você procurar o Brasil, né? Você pode até achar alguns nomes que já foi indicado lá no passado, como o Carlos Chagas, né? O Carlos Chagas já foi. Acho que poucos brasileiros foram indicados, né? Aqui você veio colocando no Brasil, não apareceu, tá vendo? Aqui, ó. Não aparece Brasil, tá vendo? Mesmo se colocar com Z em inglês, não vai. Tá vendo? Procurar aqui no site oficial do Prêmio Nobel. Deixa eu traduzir aqui para entender melhor. Uma curiosidade aqui que eu tô traduzindo aqui. E tem uma curiosidade, talvez você não saiba. É que o LHC está instalado no CERN, né? O CERN é o Centro Europeu para Pesquisas Nucleares, né? E esse CERN, ele é o mesmo criador do que hoje você aí está me ouvindo, assistindo, né? Chamado web, né? A web, a internet em si, que você comunica com o mundo, ela foi criada lá no CERN, que é o centro geral, né? O escritório do LHC, né? O LHC ele é um projeto do CERN, então a web ela foi criada lá. Você tem uma ideia do que é investir em educação, né? E conhecimento. Deixa eu mostrar só aqui para você ver o CERN. Aqui, educação, cerimônia, nomeação, Nobel e laureates, e aqui. Tô fazendo aqui só mesmo pra mostrar pra você, mas o Brasil não aparece, né? Porque para aparecer ele teria que ter ganhado. E aí, como ele nunca ganhou, não aparece. Então, que nem eu tava dizendo, né? Então é isso aí. Por hoje é só, né? Os canal que eu falei eu vou deixar descrito abaixo. Os sites também. Eu vou deixar o link geral do meu blog, né? Que mostra todos os links desses contadores que eu mostrei aqui, né? E só tem mais um dado para eu mostrar aqui antes de encerrar, né? Para não ficar que eu não sei se é verdade, mas foi publicado por um personagem do futebol, né? Esse mapa é o mapa da dívida pública mundial, né? Dívida pública nacional. Os países em vermelho são os mais endividados. Esse meio laranjinha são menos. Os verdinhos cinza são menos ainda, né? Então aqui você vê que... Pera aí, cara, a página tá rolando. Aqui a Austrália, né? Você vê aí a dívida dela tá em ali dólar, mil, milhões, bilhões, 398 bilhões. A China, 1 trilhão, quer dizer 641 bilhões, 934 milhões, 426 mil e 230, né? Aqui vamos cá pro Brasil. Aqui a dívida do Brasil. E essa dívida ela é contabilizada em dólar, né? Aqui tá o Brasil tá 1 trilhão 589 bilhões 863 milhões
3.934.423 dólar, que a dívida aqui é em dólar, né? Então, se você for calcular pela cotação do dólar, o dólar tá 2 e pouco, o Brasil estaria devendo em média 2.500, 3 trilhões em reais, né? A dívida por pessoa é 8 mil dólares, que vale 16 mil reais, né? A dívida ela equivale mais da metade do PIB, né? E ela cresce 10,9% ao ano. Então, o brasileiro aí, pau no cu, que não dá muito ouvido para isso, né? Aqueles 537 bilhões, se não fosse desviado, né? O governo ele cumpriria aqui a meta de pagar os 500 bilhões e ficaria só 1 trilhão para ir reduzindo, né? Mas, como eu digo e repito, aqui é o pão em circo e é pau no cu e vamos que vamos. Aqui é o total da dívida mundial, né? 53 trilhões 749 bilhões 957 milhões 697 mil 400 e lá vai dólar, né? Então aqui a dívida pública mundial é na casa de 53 trilhões e subindo, né? Você vê aqui que o painel da centena e da milhar não para, né? É direto. Aqui a centena, a milhar, né? E até de milhões também não para, ela movimenta. Então esse aqui era o último dado que eu queria mostrar, né? E o outro aqui que eu falei, que eu tava meio em dúvida, outra página, é Romário Deputado. Aqui ele aqui, Romário Político, que é o ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, que não come reggae de jornalista, de imprensa comprada, não bajula a CBF nem tampouco a FIFA, né? Ele é o único brasileiro a dizer que na FIFA existe dois ratos, né? Blatter e o outro lá, o secretário-geral, né? Valk, Joseph Blatter, o presidente da FIFA, e Valk, o secretário. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, tá aqui ainda, né? Aqui, o que eu queria dizer aqui, ó. O Romário faz um longo texto, né? Falando do futebol, a corrupção. E aqui ele diz que ontem, né? Quando o Brasil perdeu o Cafu, ele foi cumprimentar pessoas no vestuário, né? Acho que a seleção adversa, a Alemanha, e a CBF expulsou ele do vestuário, né? Então aí o Romário fala: este é o retrato do nosso futebol. Hoje não honramos nossa história. Ou seja, o Cafu, ele foi o capitão do pentacampeonato que colocou o Brasil em 5 Copas do Mundo, e por causa deste feito de Filipão em 2002, hoje o Brasil não está em empate com a Itália, né? Que se tivesse perdido estaria em empate com 4 Copas Brasil e 4 Itália. Então aqui é a CBF agradecendo o Cafu, né? Pelo penta, expulsou ele do vestuário, né? E o brasileiro pau no cu tomando cerveja, pagando R$6 numa cerveja que deveria custar 2, né? E as grandes marcas aí patrocinando a CBF, a FIFA e o
aqui o presente que Cafu ganha da CBF, né? A entidade que dirigiu o Cafu, né? Confederação Brasileira de Futebol agradeceu o Cafu, expulsou ele de lá. Então, por hoje é só e a gente termina e o próximo vídeo pode ser mais pesado do que esse ainda. Os links que eu falei eu vou deixar embaixo na descrição, os canais que eu sigo, os blogueiros que eu admiro. E se você gostou, peço para você seguir o meu canal, que aí quando eu publicar outro vídeo você vai ser notificado. E se você não gostou também, eu tô um pouco me lixando, né? Você continue mais um brasileiro alienado. Então falou, por hoje é só.